E o rapaz anunciou o assalto, botou a mão na porta, assim, pra trás, e segurou a porta e falou assim, é um assalto, o salão tava lotado. E eu no lavatório aqui, ó. Quem é esse moço, gente? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que está presente em todos os episódios e foi quem nos inspirou a estarmos aqui e a participarmos desse podcast. Estamos falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas como vocês sabem, todos são muito bem-vindos. E hoje eu tô aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração está cheio. E a gente tem falado aqui sobre aquele que tem enchido os nossos corações. E hoje... Rufem os tambores, o Lennon adora que a gente bata na mesa. Foi mal, Lennon. Rufem os tambores. A gente tem a nossa primeira convidada. A primeira convidada. Uma convidada de honra, Kelly Furtado! Gente, tenho uma pequena história para contar que a Kelly eu já tinha ouvido falar, que era uma pessoa muito de Deus, que era uma muito abençoada. E aí eu fui acompanhar uma amiga minha no salão e a Kelly foi fazer uma mágica no meu cabelo. E aí eu tava falando pra Débora que eu tava pensando, falei, Senhor, o que eu posso falar, né, sobre a Kelly diante da sua palavra? Por isso que eu estava procurando essa passagem. Ai. Porque a Kelly, quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu senti poder saindo das mãos dela. Literalmente. Não é uma demagogia, não é maluquice. Foi literalmente, eu senti que ela era uma pessoa abençoada. E assim como a mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, Jesus falou, quem me tocou? Porque eu senti poder saindo de mim. Eu tenho certeza que a mulher do fluxo de sangue também sentiu na hora que o poder saiu de Jesus, ela sentiu o poder saindo dele. E foi assim que aconteceu. A Kelly, quando me tocou, eu não tive dúvidas de tudo que eu tinha escutado a seu respeito. Ai, meu Deus. Que você realmente era uma mulher de Deus. Depois de ver seu testemunho, de você me falar várias coisas. E não só isso, de eu presenciar tudo que todo mundo falava no seu salão, de todas as vezes que eu já fui. Eu posso dizer que a gente tem que dar honra a quem tem honra, é bíblico. E você realmente é uma mulher de Deus, usada pelo Espírito Santo. É uma honra pra gente ter você aqui. Ai, gente. É verdade, a gente tá muito honrada. Ai, obrigada. Nossa, a honra de verdade é minha. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelas palavras. Eu sempre falo, né, assim, mais do que a gente falar da gente mesmo, é as pessoas falarem da gente, né? Porque eu posso falar tudo de mim, eu posso falar muitas coisas sobre mim, mas as pessoas vão falar a verdade, né? O que realmente elas veem, porque assim, eu lembro que um dia uma pessoa falou pra mim assim, nossa, eu conheci uma amiga minha, lembra que eu te contei? E essa minha amiga eu falei pra essa menina que eu era da sua igreja, ela falou, nossa, a Kelly é da sua igreja, eu nem sabia que ela era crente. E aquilo entrou como uma flecha dentro de mim. E eu lembro que naquele dia eu comecei a me analisar, sabe? Comecei a olhar pra dentro de mim e falar, Senhor, será que realmente as minhas atitudes estão glorificando o teu nome? Será que o que eu faço, as pessoas estão vendo o Senhor em mim? E pelo jeito não. E eu falei, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso que as pessoas vejam o Senhor em mim. Eu quero que até as pessoas que não me conheçam, quem está passando na rua, ou quem nunca me viu, vejam Deus na minha vida. E as minhas atitudes começaram a mudar. Eu comecei a buscar o Senhor, comecei a realmente, sabe, refletir o que a Bíblia fala que nós devemos ser, né? Que nós devemos ser como o Senhor, devemos nos parecer com Ele.
Claro que a gente não vai nunca chegar nem Quem a somos poeira nós? do pé dele, porque ele é único, incrível, maravilhoso. Mas que possamos nos parecer com ele, né? É isso. Eu até ouvi uma pregação sobre isso. Eu posso estar aqui, e ainda que você não veja a minha mão, a sombra da minha mão, você vai entender que é uma mão, né? E que a gente pode ser essa sombra, né? Isso. Do Senhor. Você não vai se transfigurar dele, mas que nós possamos ser uma sombra daquilo que ele foi. Né? E eu comecei a mudar. E de hoje, graças a Deus, para a glória dele, não para a minha glória. E eu sempre falo, Senhor, que eu suma e o Senhor apareça, que eu diminua e o Senhor cresça. Né? Mas que as pessoas vejam o Senhor em mim. Né? Que as minhas atitudes, que aquilo que eu fale, as pessoas entendam que eu verdadeiramente sirvo a um Deus que é poderoso e que Ele transforma vidas, que Ele pode mudar, né, as nossas falas, as nossas atitudes. Sim. E hoje, graças a Deus, hoje eu vejo isso, né? Não, eu sou prova viva. A gente, né? Na verdade, A nós gente. somos provas vivas de que... Eu tava até falando com as meninas, né? Alô, produção, Mari. Hoje temos a Letícia também. É isso. Eu tava falando com elas que a Kelly realmente... A Kelly faz cabelo da Camila Barros, da Midian Lima, da Raquel Lima. E ao mesmo tempo em que ela atende pessoas que são muito famosas, que são muito conhecidas e têm seguidores, com a mesma honra que ela atende elas, ela atende qualquer pessoa, qualquer mesmo que chegar no salão, pedir para falar com ela, ela vai atender com a mesma disposição, com a mesma alegria, vai atender do mesmo... Eu já vi, eu já presenciei. Não é assim, é tipo, eu faço com você, mas... Não, pera só um pouquinho. Não, agora eu não vou te atender. Porque às vezes tem isso, né? Às vezes, dependendo do salão, quando a pessoa é muito famosa... Você sempre fala com um assistente, depois você fala não sei o que lá, e aí a pessoa só chega pra atender o ponto final. A Kelly não, a Kelly ela é igual com todo mundo. A gente tá tendo a honra de tê-la aqui antes que ela vá pras nações. Amém. Falei que daqui a pouco ela tá abrindo salão em Dubai, Estados Unidos. Ai, em breve. Mas é verdade, toda esse jeito humilde e humildade, eu acho que é uma virtude maravilhosa. Inclusive, falando sobre isso, eu até trouxe esse livro de Salmos, porque tem me abençoado tanto. Mas eu li até um versículo e eu vejo realmente essa humildade na Kelly. E fala assim, em Salmo 138, versículo 6, fala: Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Tem outra versão que fala eu até gostei mais dessa outra versão, que diz assim, ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. E a humildade, por esse versículo, eu entendo que ela é um pré-requisito essencial para a gente ter proximidade com Deus. Sem humildade, a gente não consegue ter essa proximidade, né? Tanto que Deus fala, ele está longe do soberbo. E eu vejo essa humildade em você, como a Simone falou, inclusive no dia que a gente se conheceu, a Kelly não estava nem atendendo no salão, o salão estava em obras, né? Só que aí você falou com a Simone e falou assim, não, e a Simone tinha falado tão bem de você, tão bem de você. Eu falei assim, não, vamos lá, quero fazer meu cabelo com a Kelly, quero conhecer a Kelly. Porque quando você ouve falar muito bem de uma pessoa, aquilo te mexe, aquilo fala assim, não, quero conhecer. E aí eu fui e... fui lá pra fazer o cabelo e tal. E você atendeu a gente com muito carinho e tudo. E até então tava indo tudo bem, aquela correria e tal. Você fazendo o cabelo, atendeu a gente na sua casa. Porque ela não atendeu no salão do prédio. Do condomínio. Com 500 pessoas lá também, atendendo todo mundo. Sim. Foi bem tenso essa semana. E com aquela humildade, com aquela simplicidade. Lavando cabelo. Fazendo tudo, do zero. E eu fiquei até assim, caramba, a dona do salão fazendo tudo isso, né? Porque eu, inclusive, tive outras experiências em outros salões que eu vi o dono do salão fazendo cabelo, mas tratando o funcionário de um jeito rude, na sua frente. Você fica até assim, desconfortável, né? Você fica assim, você sente pela pessoa, né? E o meu cabelo, ele é mais fino. E aí a pessoa foi fazer um babyliss em mim, e aí o cabeleireiro
mas você não sabe nem fazer um babyliss? Olha aqui, eu falei pra você não passar creme no cabelo dela. Olha aí como é que tá esse babyliss. Tipo assim, eu fiquei assim, ele tá brigando comigo, ele tá brigando com ela, tá brigando com todo mundo. Eu fiquei assim, a menina fazendo meu cabelo ficou assim, com um baby na mão. E assim, isso pô, não tem chato. necessidade. Então, assim, a gente vê a alegria das pessoas trabalhando com você. A gente vê, eu falei com a Simone que a última vez que a gente foi no salão, a Nete foi escovar meu cabelo. Eu falei, gente, que querida. Ela é Então, maravilhosa. Você vê que toda a equipe segue o mesmo espírito. E você ter essa unidade dentro de um lugar tão grande, com tantos funcionários, caramba, isso é muito difícil. Então você E tem é algo essa assim unidade. que eu orei muito, sabe, por isso. Porque eu acho que realmente, eu falei, eu não quero um salão, porque salão tem muito, gente. Uhum. O que mais tem? Eu recebo pessoas de todos os lugares e quantos salões elas passam até chegar lá, né? Vocês mesmos saem daqui, vão para lá. Então, assim, quantos salões vocês passam até chegar lá? Então, que não seja só mais um salão, eu quero que realmente seja o salão, que as pessoas sintam Deus ali, né? Que sintam verdadeiramente um lugar diferente. Tantos lugares oferecem, eu vou te dar uma experiência maravilhosa, né? Outro dia eu tava lá no salão e já era tarde, porque assim, a gente ainda tá nesse, né? Tentando ajustar muitas coisas. Uhum. E realmente, às vezes, a cliente fica até tarde lá. E eu cheguei perto dela, pedi desculpas e falei, me perdoa, né? Você tá aqui até tarde, mas já vai ser atendida. Ela olhou pra mim e falou assim, eu ficaria aqui a madrugada inteira, a noite inteira. A presença de Deus que eu tô sentindo aqui, o que eu tô vivendo aqui nesse dia. Tem igrejas que eu piso que eu não sinto o que eu tô sentindo aqui dentro. É verdade. Gente, eu fiquei parada olhando pra ela e fiquei, meu Deus. Teve culto esse dia? Não lembro, mas deve ter. Porque foi, né? Mas assim, eu falei, sabe, é muito gratificante. é Ela falou assim, verdade. nunca deixe isso sair daqui. Sabe, aquilo foi algo assim, seu falando pra mim, é isso que eu quero aqui. Né? Um ambiente realmente que eu tenha liberdade. Sabe, a hora que Deus quiser, vamos orar aqui, vamos... E não é só a oração em si, é realmente a presença de Deus estar ali. Porque oração tem em muitos lugares, né? Louvor tem em muitos lugares. Mas a presença de Deus, ele ter prazer de estar no lugar, realmente é uma honra. Não, e a gente realmente É um sabe, privilégio que nós temos. a gente sabe que realmente a presença de Deus, ele está sobre a sua vida. Amém. E aonde você coloca os seus pés, ele também está. Amém. Assim, a gente viu, né, que o salão é realmente uma unidade. Tava até falando que outro versículo... Olha, meu marido me atrapalhando. A gente vendo que outro versículo que eu falei, outra passagem bíblica, na verdade, que me lembra você, é sobre Marta e Maria. Porque no seu salão, a gente presenciou uma vez... Foi a primeira vez que eu presenciei, inclusive, que do nada... Tinha uma pastora lá muito abençoada e ela chamou todo mundo para dar as mãos e orar. E começou a falar da palavra. E teve louvor, Carol Pastora maravilhosa. Alessandra, um beijo. Carol maravilhosa cantando. Que voz. Que voz. E foi um culto. E aí eu falei que, poxa vida, o salão tava cheio. E se você fosse se preocupar com trabalho... se a pessoa não gostar e foi embora. E se eu preciso trabalhar, eu preciso fazer com produtividade, você não estaria aos pés de Jesus. E a gente vê que o tempo todo, assim como Maria, você escolhe a melhor parte. Amém. E é por isso que Deus tem te honrado. Porque a gente não tem um dia que a gente chegue lá. Terça-feira, teve um dia que eu cheguei terça-feira, acho que 10 horas da manhã, já estava cheio o salão. Já estava cheio. Graças a Deus. Então, mas é por quê? Porque você escolhe a melhor parte. Amém. E a gente sabe que a honra que Deus desce sobre a sua vida é exatamente por isso. Porque você tem honrado a Ele. Então, Ele sabe que Ele pode contar com você para abençoar as pessoas. E o tempo passa voando, sabia? É engraçado, não é? A gente olha e fala assim, caraca, toma já um são 4 horas. susto. Eu falei, caramba, passou muito rápido. Parece que eu cheguei aqui tem 1 hora. A gente tá lá 5. Fica leve. E é uma Porque coisa... é leve. É uma coisa que, assim, eu tenho um pavor de salão. Não gosto. Eu sempre marco pra ir no salão no primeiro horário. Porque salão, normalmente, é conhecido... É lugar de fofoca, é lugar de disse-me-disse. Você sempre escuta a coleguinha falando mal da vida de 3, 4, 5 pessoas.
Eu não vou dizer que isso não acontece lá, porque eu não sei. A gente não mas eu tá, né? Tem como nunca, controlar. mas eu nunca presenciei. Nunca sentei do lado de uma pessoa que não estivesse falando de Deus. Verdade. Nunca sentei do lado de uma pessoa que não puxasse um assunto. Ou de uma cabeleireira. Eu já fui atendida pela NET, que é uma maravilhosa. Gente, ela é um doce de pessoa. Ela é. E ela passa uma paz também, assim, muito boa. Mas todas ali são assim. Mas inclusive as pessoas. Na primeira vez que eu fui, eu conheci uma mulher maravilhosa. Ela foi de Campo Grande pra ser atendida. Foi de Campo Grande de Uber pra ser atendida pela Kelly. O preço desse Uber. Exatamente. Não é? Eu pensei O isso. preço do... E ela saiu de lá tão maravilhada, tão feliz, sabe? E ela falou assim, poxa, eu tô me sentindo abençoada. Quão maravilhoso é você ir num salão, você se sentir bem, porque fica louvor tocando. Do nada, alguém puxa uma música, puxa uma oração, sabe? Você literalmente sai abençoada. E isso, assim... Não, e isso aconteceu até no dia que eu te conheci. Que não era no salão, era no salão do seu condomínio. Tinha outras pessoas ali que eu acho que nem eram sua cliente. Tinha uma moça que até me abençoou, que ela falou do cabelo rosa. Ah, verdade. E a história dela era muito legal. E é isso que a Simone falou, até o papo com as outras clientes é um papo que te abençoa. E aí eu tava conversando com ela e tava naquela expectativa e te conheci. E até então a gente tava falando mais sobre cabelo mesmo. Só que aí um pouco antes de eu ir embora, você chegou pra mim e você falou um negócio que era o que tava na minha cabeça. E eu falei assim, caramba, e eu tinha feito uma oração e o que você falou tinha ido de encontro... Opa! Ó, o Lennon. Tinha ido de encontro a uma oração que eu tinha feito. Amém. E aí, quando eu saí do salão, eu entrei no carro com a Simone. Eu falei, Simone, você não sabe o que aconteceu. Você tinha me falado tanto da Kelly. E até então, a gente só tava falando de cabelo. Mas foi nos últimos minutinhos que você chegou e falou assim, menina, Deus falou um negócio comigo. E aí, você falou, eu falei assim, rapaz... Era algo que tava na minha cabeça. Você até tava com vontade de chorar. Você falou, tô com vontade de chorar. De chorar, porque eu tava com isso na cabeça o dia todo. E a Kelly falou, e aquilo me abençoou. Ela falou, eu senti a resposta de Deus. A resposta de Deus com algo que você falou. Então, assim, cara, isso é muito legal. Essa troca, assim. E quando a gente encontra pessoas assim, e como você falou, que Deus tá ali e flui na presença de Deus, isso é tão maravilhoso, isso é tão gratificante. É uma beleza que vem de dentro pra fora. Exatamente. E assim, a Kelly, pra quem não sabe, gente, se vocês não sabem, pelo amor de Deus, a Kelly Furtado. Ela é cabeleireira há 18 anos. Sim. Cheguei a comentar com vocês num podcast passado, que alguém tinha falado pra mim que pegou uma cadeira e colocou de frente pra outra e falou, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Kelly, estamos aqui com a autora da frase. Letícia tinha me perguntado quem era essa pessoa. É esta pessoa, Letícia. É a pessoa que falou, e assim, quando eu li o testemunho da Kelly, é muito forte. Quando ela me contou presencialmente, meu Deus... Que bênção. Então, assim, a gente trouxe, porque do mesmo jeito que a gente tem sido abençoada, Sim. a gente gostaria que a Kelly abençoasse a vida de vocês, contando um pouquinho, né, sobre a trajetória dela, sobre tudo que ela já passou. E, enfim, gente, quem não conhece, por favor, depois a gente vai deixar o endereço do lugar, porque... Se vocês querem ser abençoadas num salão de cabeleireiro, todas lá são uma bênção. São. Verdade. Mas é porque a dona entrega tudo nas mãos do Senhor e aí verdade. flui. Amém. Obrigada. E aí, ai, meu Deus. E agora? Gente, sou, né? Cabeleireira, 18 anos, sou Kelly Furtado, sou serva do Senhor, sou mãe, esposa, empreendedora, tenho a KF Professional que nós lançamos. A KF foi um projeto de Deus para a nossa vida.
Foi algo que realmente nasceu num tempo bem difícil da minha vida, mas que hoje abençoa nossas vidas e a vida de tantas mulheres, né? Que tem salão, tantas e tantas mulheres que cuidam do cabelo em casa, ou, né? Até a nossa empresa também. E eu vi, né, a necessidade de termos uma linha de produtos, né? A gente tinha uma demanda muito grande e produtos hoje em dia, a gente sabe que tem muitos, mas acaba que ficou meio que escasso. Uma hora tinha um fornecedor que tinha um produto, quando a gente acostumava com aquele, não tinha mais, e a gente ficava nessa troca frequente de produtos, até que a gente idealizou, né? Sem um centavo. É aquela passagem. E de comprar sem dinheiro, né? Você foi e fez sem dinheiro. E foi literalmente isso. Eu lembro que no dia que eu fui fechar, eu falei pro meu esposo, a gente vai fechar vamos numa fábrica que eu pesquisei e eu vou fechar uma linha de produto. Ele, mas como? Com o quê? Eu falei, nós vamos colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Amém. E na minha vida sempre foi assim, né? Acho que 100% das conquistas que eu tive, que eu tenho hoje, é colocando o pé e indo pela fé e Deus colocando o chão depois. Né? E nós, quando fomos lançar a KF, logo escolhi tudo, falei pro rapaz tudo que eu queria. E ele falou assim no final, e aí, o que você vai fazer? Como é que vocês vão pagar e tal? Eu falei assim, então, não tenho dinheiro. E ele ficou muito irado, porque ele falou assim, você fez eu ficar o dia inteiro com você aqui. Pra você falar pra mim agora que você não tem dinheiro. Eu falei, calma, eu tenho uma promessa. Ele, tá, mas... E no fim, graças a Deus, nós saímos de lá com tudo pronto, né? Com a promessa da marca. E nós fomos em novembro, a marca viria em março, no máximo em abril, mas foi indo, foi adiando, foi vindo muitas coisas, e enfim, só veio em dezembro, mas no meio, depois a gente volta nesse assunto. Demorou um pouquinho, mas pra glória de Deus, hoje nós temos a KF. Na verdade, a sua base, né? O seu primeiro produto, você foi esqueceu a de trazer, Ultralish. foi a Ultralish, que é um alisamento maravilhoso. Que acho que a Vivi, a nossa prima, já falava há muito tempo. Vocês precisam conhecer o produto da Kelly. E realmente, assim, o spray... Nossa, gente, como isso é cheiroso. Gente. Esse spray... É o nosso recorde de vendas. É muito bom. Isso é muito cheiroso. E aí, quando ela mostrou, eu peguei e falei, ai, gente, tudo bem, ela é muito abençoada, Deus, mas assim, papo de vendedor, né? Não é papo de vendedor. Ele realmente é muito... Quando a gente tava tirando as fotos aqui no estúdio, foi um consenso geral, né? Gente, que perfume cheiroso. Parece um perfume. Parece. Que cheiroso que é, né? Então, realmente, a gente sabe que Deus, ele abriu portas. São muitas pessoas... Muitas pessoas... É assim, gente, não tem problema. A gente sabe que muitas pessoas são abençoadas, muitos revendedores, né? Tem salão que revende de outros estados, não tem? Eu já vi gente fazendo pedido. Ai, quando é que chega? Quando é que chega no site? Tanto os alisamentos, né? Ela tem alisamento pra loira... Tem alisamento para cabelo mais crespo. Eu já tô basicamente uma revendedora da KF. Eu faço propaganda. Ela faz muita propaganda. Cadê o código de desconto? Cadê Simone? Meu cupom de desconto. 23.3 podcast. 23.3. Porque assim, querendo ou não, além da gente... Porque assim, a gente dá valor para tantos produtos que sejam importados ou sejam nacionais, de pessoas que a gente não conhece. Só porque são bons. E por que não dar para as pessoas que são servas de Deus, que estão com esse faturamento, com certeza, além de você abençoar vidas, você abençoa a casa do Senhor, o ministério do Senhor. Então, assim, por que não, né? Exatamente. E aí, assim, o olhinho dela... Gente, eu já tô no segundo. Não é para beber, calma. Eu gosto de passar à noite, eu gosto de passar de manhã. É muito cheiroso também, é muito bom. É de argan. Muito bom. É de argan. Não, e é argan de verdade, É muito né? bom. Não é argan... Não argan não fake é, news. É bom.
bom. Nós usamos todas as matérias-primas de melhor qualidade, né? E é muito Aquele vermelhinho, tem um kit vermelho. Vermelho, eu amei gente. Ele aquele kit. esgotou. Não pode. Mas volta, esgotar. né? Ó. Volta. Não, volta É muito por quê? bom. Porque eu comprei desesperada, ia ser uma linha Edição limitada. Ah, não, mas é muito bom aquilo Mas ali, não dá pra bombava fazer. tanto que eu acho que o Senhor Jesus tocou no coração dessa pessoa. Eu gostei muito. É, O cabelo eu- fica super hidratado. Fica. E eu gostei muito da máscara também, porque ela hidrata bem, mas ela é leve. É leve. E também, assim, a Kelly tem vários produtos, eu poderia falar basicamente o nome de todos. Sim, Tem pra verdade, você super criança. conhece tudo. Tem pra criança. Tem pra criança. É muito. Então, assim, acho que a gente pode, né? Se você puder, se você quiser conhecer um pouco dos produtos da Kelly, eu acho que vale muito a pena. Não vou dizer os nomes que ela concorre, vamos assim dizer, para ficar pau a pau, porque um dia que esse aqui foi estourado. eu Não vamos vou- citar a concorrência. Não vamos citar a concorrência para não ser multada, para não ser processada. Mas eu vou te dizer Mas que tá é melhor. melhor do Tá que melhor. muito produto importado por aí. Sim. Por quê? Sim. Porque além de ter o selo qualidade da Kelly, tem Tem as mãos de unção. Deus. É tem verdade. unção. Sim, eu falo assim, eu coloco uma gota do teu sangue em cada produto desse. Quando a gente chega, eu oro todos eles, passo óleo ungido, falo assim, eu abençoo. É Que as pessoas ao usarem sejam abençoadas, não só nos cabelos, mas na vida delas, seja, sabe, algo saia dali pra vida delas. Ó, sem saber disso, a gente já sabe que é uma bênção. Não você, é? Você não dá gosto de Não, você eu falo comprar? diante do dá Senhor, gosto. gente, todos eles que chegam, eu oro, vou lá no estoque, oro todos eles, vira e mexe, eu vou lá, oro, a gente Olha só. unge. É algo E aí que- você vê o cuidado de Deus, porque tanta coisa que a gente compra aí tá sendo consagrada ao diabo e a gente nem sabe, É verdade. Deus me livre. né? Tantas coisas a gente compra que são oferecidas, que tem por aí. Então, assim, quando a gente sabe que tem uma mulher de Deus, que tem um produto de excelência e que além de ser tudo excelente, ela ainda vai lá e consagra pra quando Poxa. chegar na tua vida. Poxa vida, gente. Tá Quer mais abençoado. o quê? Você compra abençoado, gente. Você compra, você é abençoado, você abençoa e aí é um É ciclo, verdade, é né? verdade. E você tava até falando sobre isso no salão, né? Porque a gente vê isso, né? Sobre a oportunidade que você dá para as pessoas. Porque eu creio que é exatamente isso. A gente é abençoado para abençoar. Então, quando a gente tá no seu salão, nós vemos que as pessoas chegam. E lógico, você já conhece, é de confiança. Então, chega com um nhoque, a gente comprou um nhoque Inclusive lá tá no... lá em casa, tem que te devolver. Por favor, tá? Não come não, tá, querida? É meu. Não, prometo, tá na minha casa, é meu. Eu esqueço do carro e ainda cobro. Mas você tá falando sobre isso, sobre o quanto isso é legal, sobre abrir o espaço para as pessoas. Não são só as pessoas que vão para serem beneficiadas fazendo o cabelo, mas são pessoas que vão ser abençoadas vendendo seu produto, então levando um mantimento para casa, né, levando um dinheirinho para comprar. Então, assim, tem de tudo lá dentro e você vê que são pessoas abençoadas e elas são abençoadas através da sua vida. Sim. Então, é um fluxo de bênçãos que vai do seu ser, meu filho, que Deus te abençoe Amém. rica e abundantemente. Amém, amém. Eu coloquei alguns pontos aqui, né, que eu queria falar. Conta a E sua assim, história. eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como alguns sabem, mas, né, eu comecei no quintal da minha sogra. Eu casei, logo engravidei. Eu engravidei e logo casei. Eita. Eita, Glória. Foi mais ou menos assim. Então, começando errado, você acaba, né, trazendo algumas coisas ali. E quando eu casei, fui morar nos fundos da casa da minha sogra, numa kitnet. E com o passar do tempo, eu me vi, né? Logo depois que a Júlia nasceu, o Gustavo também nasceu. Então, a Júlia nasceu em 2003, o Gustavo nasceu em 2004. Meu Deus. Então, foi assim, fui mãe de dois muito rápido, né? E com isso, as demandas foram aumentando numa kitnet. Então, ficou bem difícil. E só o meu esposo trabalhava e, enfim. E eu me vi tendo que trabalhar fora. Mas todas as vezes que eu ia, comecei como promotora de eventos, né? De degustadora de supermercado. Essas meninas ficam lá, né, apresentando o produto. E todas as vezes que eu fazia seleção, ia... Minha sogra, não posso... Hoje não, hoje eu tenho médico, hoje eu tenho alguma coisa. E nunca tinha. E eu comecei a
me ver numa situação bem difícil de tendo que pensar em alguma coisa para trabalhar dentro de casa, para ter que cuidar das crianças e não deixar eles, né? E por fim, eu sempre gostei de fazer cabelo da minha mãe, da minha tia, a gente fazia uma da outra. Eu falei, acho que é isso. E teve a oportunidade de um vizinho da minha sogra, foi morar na Itália, ele era cabeleireiro, a cadeira dele toda rasgada, ele falou assim, Kelly, fica com essa cadeira aí. Eu falei, eu quero, me dá a cadeira. Botei a cadeira, comprei um espelho da Casa e Vídeo, aqueles que era fininho, lembra? Que era R$20. Só dava pra ver metade do rosto. Coloquei ali na porta da cozinha da minha casa. Tinha uma varanda que era coberta. E as clientes lavavam o cabelo no tanque. E comecei a fazer cabelo ali delas. E foi aumentando a demanda, aumentando. Eu comecei a fazer jornada técnica. Na época tinha muita jornada, né? Comecei a me especializar, fazer cursos. E comecei, falei, é isso que eu quero pra minha vida. E começou a aumentar o número de clientes. E foi vindo. E eu fui e falei, preciso me sair daqui. Tinha dias que não cabia mais as clientes ali na varanda. E com isso, como era nos fundos da casa da minha sogra, ela começou a reclamar muito porque as clientes tinham que passar na porta dela. E realmente incomodava muito. E foi aumentando até o ponto... Eu falei pro meu esposo, a gente precisa aumentar essa casa. Como é que a gente vai ficar? As crianças estão crescendo. A gente numa kitnet, as crianças dormindo no colchão no chão. Às vezes o Gustavo acordava todo cheio de bolinha. A gente foi ver, tinha cheio de lacraia em casa. Meu Deus! Que a casa era muito úmida. Eu até contei lá no salão esses dias que eu sempre guardava uma lata de argamassa. Porque quando... Você falou. Sempre... Por isso que eu acho que eu tenho problema com obra, gente. Eu amo obra. Eu vivia com uma lata. Acabava a lata, gente, não pode acabar. Aquelas latinhas de argamassa. Que perto do banheiro sempre tinha muita infiltração. Então eu tinha sempre que passar uma argamassa ali eu mesma. E dava um jeitinho. Porque assim... Eu gostava das coisas... Era pequeno, mas era ajeitado. E eu comecei... Aí falei, Glauco, a gente precisa ajeitar essa casa. Aí tiramos o telhado, começamos a fazer a fundação para fazer, né, uma laje. E o primeiro lugar que eu comecei a atender foi numa varandinha que eu fiz, né? Comprei um lavatório usado, que eu botava umas almofadas. E foi indo. Teve um episódio que uma cliente... Fui botar coloração no cabelo dela... Acho que entrou dentro do ralo. Gente, pensa naquele filme A Múmia, com aquelas baratas. Mas era milhões de baratas. Parecia que a gente tinha entrado num ninho de baratas. Caramba! A gente largou ela, fechamos a porta e vendo aquelas baratas. Milhões de baratas saindo do ralo. E eu, Jesus, o que eu vou fazer? A gente trancou a porta, a gente não conseguia. E comecei a gritar, meu sogro, todo mundo que... A gente não sabia o que fazer. Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida. Acho que nunca mais, em nome de Jesus, eu vi aquela cena. Graças a Deus. Que foi, assim, desesperador. Ela ficou minha cliente por um bom tempo, graças a Deus. Aquilo não impediu dela voltar. Não traumatizou o suficiente. Não. Mas dali, assim, tivemos muitas experiências ali, né? Ao longo dos anos. E até que eu falei pra minha sogra se eu poderia, né? Ela deixar eu fazer na garagem da casa, porque se ficaria... já na rua, então não teria aquela questão do incômodo de passar na porta dela. De início ela ficou meio assim, mas eu conversei com meu sogro, ele deixou e nós fizemos um salãozinho na porta da casa, que nós ficamos ali 10 anos, mais ou menos, lá no salão. Eram duas cadeiras, um banheiro. Nós ficamos ali esses 10 anos e ali eu cresci bastante. Conheci muitas pessoas, clientes, e minha vida mudou bastante. Até que nós conseguimos comprar um apartamento, né? Conseguimos financiar um apartamento, foi uma bênção de Deus. Eu lembro que assim que nós demos entrada no financiamento da Caixa, o rapaz falou assim pra mim, Kelly... Sempre engraçado, né? Deus sempre tem umas datas chaves, né? Em novembro nós demos entrada e falou assim, no máximo em fevereiro vocês estão morando na casa, assinando com a Caixa. E foi indo e foi passando o tempo. Falei, meu Deus, não é possível. E o meu desespero era tão grande de sair dali que eu ficava pensando... A minha oração única era, Senhor, tem misericórdia.
sabe? Senhor, tem misericórdia, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ter a minha casa. E orava, tem misericórdia. Comecei a fazer propósito, orando, jejuando. O café das irmãs só caía lá em casa. Era um café na minha casa e o outro ia quando eu tirava o café era na minha casa de novo. E foi indo até um dia, foi passando a data que o rapaz tinha falado, isso já era em agosto. O rapaz falou assim: Kelly, eu acho que vai ficar difícil, porque assim já passou muito tempo, era em fevereiro e já estamos em agosto, e foi mudando muitos trâmites da Caixa, e toda hora era um documento novo, e toda a minha oração era: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, me tira daqui. E fomos fazer uma visita, eu e uma amiga, que hoje ela é minha pastora, Ana, na casa de uma outra amiga, e ela falou sobre Tiago 4, que fala: se Deus quiser, iremos. Ou faremos tal coisa, ou iremos a tal cidade. Que ao invés de falar, nós vamos, devemos falar assim: Senhor, se Deus quiser, iremos. Que fala: Senhor, seja feita a tua vontade. E aquela palavra foi assim, muito direta no meu coração. Eu entendi que eu precisava falar para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E eu comecei a orar na minha mente. Falei: meu Deus, eu preciso chegar em casa. Sabe aquele desespero? Eu preciso chegar em casa. Preciso chegar em casa. E eu lembro que eu cheguei em casa, ajoelhei na cozinha e comecei a orar: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia. Eu não conseguia falar: seja feita a tua vontade. Parecia que estava travado, né? E eu entendia que se eu falasse: Senhor, seja feita a tua vontade, eu não ia para aquele lugar. E era um sonho a gente sair dali, né? E eu comecei a orar: Senhor, tem misericórdia. Eu lembro que teve uma hora que eu ajoelhei, botei meu rosto no chão e falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu lembro que eu devo ter ficado umas meia hora: Senhor, seja feita a tua vontade. Só falava isso, sabe? Eu só fiquei falando: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E saiu um peso. Sabe como se eu tivesse: ai, tô livre. Consegui. E naquele mesmo dia, já deitada pra dormir, o rapaz ligou pra gente, devia ser 1 minuto pra meia-noite. Ele falou assim: eu precisava ligar pra vocês hoje. Desculpa a hora e tal, mas eu preciso falar com vocês. Vocês vão assinar na Caixa segunda-feira. E eu fiquei desesperada. Eu falei: meu Deus, por que eu não falei isso antes? Por que eu demorei tanto, né? Eu entendo que naquele dia coincidiu da vontade de Deus Coincidir com a sua. ser a minha, né? Ser a mesma. Mas Deus viu no meu coração que se fosse essa ou não, eu tava livre para viver a vontade dele na minha vida. E às vezes a gente fica preso na nossa vontade, né? E às vezes tem coisas tão maiores e melhores. É verdade. Né? Eu lembro que eu fui... Todo mundo falava: Kelly, você tem que ter um salão na Barra, você precisa vir pra Barra. Todo mundo... Né? Eu já morava pra cá e eu ficava realmente: meu Deus, às vezes é dispendioso, né? Todos os dias eu tô em São João. E Deus falou pra gente que era pra gente alargar as tendas, e eu entendi que era uma palavra de Deus pra minha vida, pra gente avançar. E eu fui, achei um lugar lindo, maravilhoso. Era até onde era a minha equivator ali nas Américas. Sim. Eu cheguei no lugar, falei: caramba, é isso? Caramba. E eu falei: Senhor, se o Senhor tem esse lugar pra mim, eu vou te pedir um sinal. Se o rapaz me der 6 meses de isenção do aluguel, eu fecho. Aí esperei. Quando foi 2 dias depois, o rapaz me ligou: Kelly, consegui 6 meses de isenção do aluguel. Eu falei: meu Deus, é um sinal. E eu falei: então tá tudo certo. Aí marquei na segunda-feira, 1h da tarde. Aí tô lá em casa, né? Falei: caraca, a gente vai fechar o lugar. E eu recebi uma ligação. Era umas 10 horas da manhã, uma irmã me ligou e falou assim: o que você vai fazer hoje, você não faça. Vai chegar o tempo, mas ainda não é o tempo. Às vezes, eu pensei que era, né, o tempo de Deus. Mas muitas das vezes a gente verbaliza algumas coisas e o inimigo consegue confundir o ambiente que a gente está. Verdade. Né, por conta do que você verbalizou. E na hora que ela falou, só o Senhor sabia do que eu tinha falado, né, de tudo que eu tinha pensado. Mas naquele momento dos 6 meses eu falei: Senhor, eu verbalizei aquilo, então o inimigo consegue confundir o ambiente antes daquilo que a gente fala. Então eu comecei a
a sensibilidade de coisas específicas, só pensar, né? Só ter aquela coisa, vou orar em pensamento. Que eu sei que se acontecer, só o Senhor sabia. Só eu e Deus. Mas na hora que ela falou aquilo, me deu uma paz tão grande. Eu entendi que não era um tempo de Deus pra minha vida. E talvez, né, olha o cuidado de Deus, de não deixar a gente errar, de não deixar a gente investir em algo que Ele não tinha pra nossa vida. Né? Investir dinheiro, tempo, expectativas, coisas que não iam ser boas naquele momento pra minha vida, que Deus tinha pra minha vida, como Ele falou, mas não seria naquele momento. Né? E o cuidado de Deus, né, é tão grande. Eu falei, eu lembrei na hora, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente da nossa, Sim. a gente vive o melhor de Deus, né? Ainda que não seja do nosso jeito, da nossa forma. A gente não entende a princípio, né? A gente sente o famoso meme que a gente sempre brinca aqui, falando, seja feita a tua vontade. Deus fala, não, vou fazer, meu Deus, eu queria. Não, e foi o melhor não da minha vida, gente. Foi assim, eu entendi o cuidado de Deus. Sabe, eu entendi um não assim, cara, que eu recebi, sabe aquela paz assim de você, caraca, olha isso, Deus não deixou eu investir em algo que Ele não tinha. É porque aí, às vezes, pra investir, pra dar um problema, aí tem que fechar. A gente não sabe do futuro. Mas Deus E a já frustração viu de você tudo. criar toda uma expectativa e aquilo ir embora. Verdade. Deus é muito perfeito. Não. Você estava falando de palavra, que você recebeu uma palavra. E aí, quando você fala da cadeira, né? Você fala que você teve um tempo até você receber a resposta de Sim. Deus que você pediu. Porque você chegou a comentar comigo que você ficou horas ali falando com Deus. Que eu achei que fosse algo... Quando eu li o seu testemunho, eu achei que fosse não algo rápido, mas assim, não imaginei que fosse horas, né? Foi muitas Eu horas. queria que você contasse, porque assim, eu achei incrível essa sua atitude de chegar e botar uma cadeira e falar, Jesus, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E foi a maior experiência da minha vida. Porque assim que nós compramos o apartamento, no dia da minha mudança, a minha sogra falou assim, você tem 2 dias para derrubar o salão. E era o dinheiro que a gente tinha, né? Para pagar o apartamento. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E meu esposo com meu irmão foram lá e derrubaram. E eu vi todo um sonho indo embora. O salão que eu projetei, né? Aquilo tudo. E eu fui pra rua, procurar um lugar na rua. E nesse período eu trabalhava com uma menina. Nós trabalhamos 10 anos lá, 10 anos juntos. E 3 na rua. E ficamos ali muito tempo. Eu fui para esse salão na rua, qual eu fiquei 3 anos. Nesse salão da rua, quando teve um dia que eu entrei, abri a porta, fui atender uma cliente, não tinha mais nada dela. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, né? E eu olhei para aquela cena e falei, meu Deus, e agora? Não era por conta do dinheiro, era por conta das emoções, né? A gente se apega, eu sou muito sentimental, então eu fiquei, e agora? Como é que vai ser? Eu falei pra Deus assim, eu não quero mais fazer cabelo. Eu não quero mais fazer isso, eu vou vender roupa, vou vender sapato, vou fazer outras coisas, vou pensar em... Eu sou boa em venda, vou vender, não vou ficar dependendo de ficar aqui parada. E eu fiquei 1 semana sem trabalhar. E logo naquela semana, uma amiga me ligou e falou assim, Kelly, eu só faço cabelo com você, eu vou fazer com quem? Eu tenho que sair, não, você vai vir fazer meu cabelo, vai vir... E de tanto ela insistiu, eu fui lá, fiz o cabelo dela. E eu lembro que naquele dia, eu só me dei conta no fim da noite já, que eu já tinha feito muitas clientes. E o Senhor colocou aquilo no meu coração e falou assim, é isso que eu te confiei. É isso que eu entreguei pra você, você não vai jogar fora. E eu fui embora... E na outra semana eu olhei o salão, tava muito bagunçado. E eu falei, ai caramba, vou chamar alguém pra vir aqui. Eu liguei pra um amigo meu, falei, vem aqui. Queria que você ajeitasse esse salão, dá um jeito aqui, começa a mexer, muda a cara desse lugar. Era exatamente do tamanho disso aqui, o salão. Ali tinham 2 espelhos, um balcão, um lavatório. Acho que era mais fininho um pouquinho. Ali tinham 2 poltronas. E... essas 2 poltronas de espera, elas estão até hoje lá, porque eu não brigo fora, porque Deus sentou, né?
eu lembro que eu falei, olha, muda a cara desse lugar. E ele sentou comigo e ele começou a falar várias coisas, menos da obra. E ele falou assim, cara, pergunta pra Deus, qual a cor da parede que o senhor quer? Senhor, qual a cor da poltrona que o senhor quer? O senhor quer que eu coloque o balcão aqui? O senhor quer que eu faça o quê aqui nesse lugar? E começou a me dar instruções do que falar com Deus. Eu falei, é isso. Aí ele falou, pergunta pra Deus, sabe? Ora, fala assim, como é que o senhor quer que eu faça aqui? E ele foi embora, eu fechei a porta de vidro do salão, fechei a porta de ferro. E eu olhei pra poltrona e falei, é isso. Aí eu botei uma de frente pra outra no meio do salão. E eu falei, Senhor, senta aqui, eu preciso conversar. Eu tava muito, muito aflita, né? Tava com muitas... Letícia falou que tá arrepiada. Eu falei, eu também. E eu falei, senta aqui, eu preciso, sabe, falar. E eu lembro que eu fiquei muitas horas olhando pra cadeira. Eu falei, Senhor, eu queria que o Senhor fosse meu dono, meu sócio, meu amigo. Eu quero que o Senhor conduza os meus dias. Eu quero que o Senhor faça por mim o que ninguém pode fazer. A partir de hoje eu faço um contrato irrevogável onde eu assino, sabe? Eu ficava imaginando realmente, Senhor, o que eu faço? Eu assino aqui. Eu abraçava a cadeira, eu sentava na cadeira, eu ficava assim na cadeira. Eu ajoelhei na cadeira, deitei no colo. E eu falava assim, sabe? Faz alguma coisa, fica aqui comigo. E eu fiquei ali, eu chorei, me derramei. Eu orei por tudo que você imaginar. Eu comecei a falar pro Senhor tudo que eu queria que Ele fizesse. E foi passando, porque assim, quando você realmente entra num momento de adoração com Deus, parece que o tempo não passa, né? Verdade. Você fica ali, fica ali. E eu fui embora, esqueci daquele dia. E logo depois, na próxima semana, uma amiga me ligou e falou assim, Kelly, o salão tá vazio aqui em cima. Eu falei assim, mas como? Eu não tenho nem pra pagar isso aqui. Porque a gente dividia as despesas, então foi tudo muito rápido. Então eu me vi assim, muito perdida. Né? E eu lembro que a diferença do aluguel lá era tipo R$200 e eu cheio de medo, o salão era bem maior, a demanda ia ser maior. E esse salão que eu tinha era no ponto de ônibus, era bem de frente para uma principal, em frente ao hospital ali da mulher. E o outro era lá na subida do morro. E eu comecei a conversar com as pessoas e elas falavam assim, que você vai sair daqui da pista para ir pro morro? Você é maluca? Não, você não pode fazer isso. Como que você vai? Reforma isso aqui, Kelly. E lá realmente dava muitos problemas, tinha muita infiltração, porque o lugar era bem cheio de problemas. E eu falei, ai, o que eu faço? E lá era tudo, né? Já estava praticamente pronto, eu tinha que fazer poucas coisas. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem esse lugar para mim, o Senhor vai me conduzir até lá. E de início eu falei, será que é o diabo querendo me botar, né? Algumas coisas assim para me tirar do foco do que a gente, né? E eu falei, não, se o Senhor tem esse lugar pra mim. E as pessoas falavam, Kelly, vai pra lá. E outras falavam, não, não vai. Aí outras pessoas, vai. Eu falei, Senhor, eu vou ouvir a tua voz. E Deus foi me conduzindo pra lá. E eu pedi um sinal a Deus e eu lembro que as 3 pessoas que eu precisava falaram a mesma coisa pra mim. Você vai pagar da forma que você puder. E as 3 pessoas que eu precisava falaram a mesma coisa. E assim, nós fomos pra lá. E eu lembro que dia 26 de agosto, que foi o dia que eu abri o salão e não tinha mais nada dessa menina, dia 26 de setembro, eu estava inaugurando o outro salão, 30 dias depois, sem dinheiro, sem recurso, sem nenhuma probabilidade, com várias frustrações, com muitas coisas, muitos sentimentos, mas com a voz de Deus me guiando, né? E quando a gente ouve a voz do Senhor, a Bíblia fala, não endureça o seu coração, né? E Deus não coloca nada no nosso coração do que Ele já não tenha projetado, já esteja pronto. Verdade. E eu lembro que quando eu fui para esse salão, a primeira semana, a gente orou, ungiu tudo, fizemos um culto. Eu falei, Senhor, esse lugar é teu, o Senhor tem liberdade. E lá era uma unção, gente, vocês não têm noção. Vocês acham que lá tem unção? Lá era uma coisa muito extraordinária, né? E eu falei, a gente, às vezes, lá não tinha muito lugar para orar, porque era um banheiro só, a gente entrava debaixo da escada para orar. Tinha um quartinho que a gente guardava as coisas e era tipo não tem quando essas portinhas que tem uma escada? Uhum. E a gente se escondia ali, daqui a pouco eu ia procurar alguma menina, elas estavam orando lá. E eu tava num desses cultos, uma irmã parou para mim e falou assim, Kelly, eu vejo você em outro lugar. E eu vejo um lugar muito grande.
E eu imaginei assim, meu Deus, pra onde que eu vou? Porque aqui pra mim é o melhor lugar. Eu tava vivendo coisas que eu nunca tinha vivido antes, né? E a gente tava vivendo, tipo, muito mais além do que eu tinha pedido ou pensado. Lá era fila, gente, fila de eu chegar no salão e as pessoas estarem esperando na calçada. E eu ficava assim, meu Deus, incrível. E recebeu palavras pra tentar te impedir de chegar lá. De que tá maluca, ninguém vai. Ninguém vai subir essa rua. Quem vai subir esse morro? Eu tenho promessa. Deus faz subir. E as pessoas iam, gente, foi incrível. E às vezes tinha dia de eu olhar as pessoas lá era uma esquina de vidro, e eu olhava as pessoas sentadas num murinho que tinha, eu ficava, Jesus, essas pessoas são tudo doidas, vamos embora. Pra glória de Deus, elas não iam embora. E o Senhor falou pra mim, né, através dela, que a gente ia pra um lugar muito maior, ela via um lugar muito grande. E eu falei, caraca, eu já tô vivendo, né, uma promessa. Eu achei que eu ia ficar ali pra vida inteira. E ela falou por causa de uma aliança que se fez com o Senhor sentada numa cadeira. E o Senhor estava na sua frente, ele estava sentado e ouvindo todas as suas palavras. E ela começou a repetir Muito lindo, né? tudo que eu tinha falado pra cadeira. E ela falou assim, o Senhor manda falar pra você que ele é teu dono, ele é teu sócio, ele é teu amigo. Cara, quando ela falou isso, eu caí no chão, eu não conseguia mais nem falar. Que assim, imagina o Senhor estar na sua frente, né? Sentado e ouvindo tudo que você tá falando. Que às vezes a gente acha que Deus tá alheio, né? Aqueles momentos. Eu tô ligada. Deus não tá alheio às nossas dores, né? Deus não está alheio. Quando você fala, a Bíblia fala que ele se inclina para ouvir. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Os olhos dele estão ali, né? E a boca dele está ali pronta para falar. E foi algo muito, muito incrível que marcou a minha vida. E dali a gente começou a viver muitas promessas. Muitas coisas. Muitas, muitas, muitas. Foi muito incrível. Depois que você recebeu essa promessa, quanto tempo demorou para você chegar no salão de agora? 1 ano. Uau! Gente, muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Bom, muito rápido pra gente, né? Mas eu creio que nesse 1 ano pra você também, ele não foi tão rápido assim. Você olha hoje e pensa, foi muito rápido. Mas Eu comecei lá, na verdade, nesse salão com 2 cadeiras. Depois de 2 meses, eu tive que aumentar, botar 4 cadeiras. Depois eu tive que falei, não tem mais pra onde a gente ir. Caramba. Né? A gente começou nesse de cima do morro. lá de cima do morro. Eu comecei com 2 cadeiras e falei, gente, tá bom, né? 2 cadeiras. Eu trabalhava com uma. Depois de 2 meses, botei 4 cadeiras. E depois não tinha mais pra onde ir, não tinha mais. E eu falei, gente, e agora? Né? Coloquei tinha um lavatório, botei mais um. E realmente o espaço não tinha mais. E o dono, não, vou te alugar essa parte aqui de trás. Eu vou abrir minha casa. E o cara ficava assim, né? Porque ele via que realmente o fluxo era muito... As pessoas do lado de fora esperando, né? Acho que era um pequeno Sentadinhas na convencimento. mureta. Gente, as pessoas falavam, né, que lá era uma rota de fuga que realmente dava para Dutra, então era um lugar... Ali tinha... Antes da gente ir pra ali, realmente era um lugar que tinha muito roubo. Acho que por isso as pessoas ficavam com tanto medo, né? Eu lembro que a única vez que nós tivemos um episódio de alguém entrar no salão, a gente sempre orava a esquina toda, e as pessoas falavam, gente, aqui nunca mais teve nada, Caramba. sabe? O lugar nunca... A presença, né? Deus realmente mudou aquele ambiente. E a única vez que alguém entrou lá no salão, a gente tinha aqueles tapetes com nome, né, que botava. Uhum. E nesse dia eu botei o tapete pra dentro, deixei dentro do salão, porque lá a porta era de vidro, e o rapaz anunciou o assalto, botou a mão na porta assim pra trás e segurou a porta e falou assim, é um assalto, o salão tava lotado. E eu no lavatório aqui, ó. Quem é esse moço, gente? Ele veio cortar? Daquele, né? Veio cortar, veio fazer a barba. Aí todo mundo muito tenso, aí eu fiquei, né, parada assim. E eu lembro que o primeiro passo que ele deu, depois que ele anunciou o assalto, ele botou o pé no tapete. Ele ficou tonto, ele fez tipo um... Não tem como a pessoa ficar meio Dá uma tonta assim? Ele deu cambaleada. tipo uma cambaleada, ele... Parou assim, ele, desculpa, gente, eu vou embora. Caramba. Da mesma forma que ele tava, ele deu um passo pra trás, ele nem virou. Ele pegou a porta, fechou e saiu. Caramba! Ainda pediu desculpa, e a Bruna, não, você quer uma água? Porque o cara ficou meio tonto.
Você ficou Ah, não, aí as meninas querem... Ai, Bruna, deixa esse homem embora. Não, Pelo porque amor ele de ficou Deus, meio deixa ele tonto. bebe lá fora. E pra gente entender que não era uma loucura, que não era nada, que realmente o Senhor ali não deixava entrar. Ele assaltou uma menina do outro lado da rua, a gente viu. Caramba! E depois saiu em todos os Caramba. jornais, ele assaltou todos os lugares de São João de Meriti naquele dia, do mesmo jeito. Que ele tava com a mesma roupa. E a gente vê assim, gente, Deus é incrível. Caramba. Imagina, A gente conta gente. isso sempre, porque assim, foi algo muito... Gente, era tipo, o cara ficou tonto assim, olhando pra gente. Só o Senhor faz isso, não tem. Não tem explicação das coisas que a gente viveu com Deus ali. Caramba. Né? E do que vivemos hoje lá no salão, realmente. E quando a gente foi pra lá, a gente... Caraca, a gente tava como os que sonham. É verdade. Então a nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de louvor. Imagina a Kelly no lavatório. Não, eu aqui... Que esse moço, que eu... Ele já tinha anunciado o assalto e você não Aham, ouviu? eu não ouvi. Ah, tá. Aí eu tô lá, né? Tipo, Isso é literalmente descansar em Deus, né? Descansar ainda. Isso é literalmente descansar em Saiu do Deus. assalto, mas ele queria o quê? Ele queria o quê? A outra oferecendo água. Quer água? Tá bem, né? Toma Não, uma água. crente não sabe nem ser ruim, né? Toma uma água que você vai ficar melhor, seu dia vai melhorar. Toma uma água ungida, amado. Vê se Exato. sai daí, volta pra casa. E eu sempre falo, né? Não despreze os pequenos começos. É. Né? Eu coloquei aqui, os inícios são complicados, mas difíceis. E às vezes os desafios são ainda maiores, né? Mas quando você direciona e coloca o Senhor como, né, o centro da sua vida, Ele faz as coisas realmente que você nunca imaginou fazer. Verdade. O que você poderia viver. E eu coloquei Zacarias 4:10. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. É isso É aí. verdade. Não, e você tá falando disso quando eu cheguei no salão e uma bênção, tudo que aconteceu e tal. E eu lembro que quando eu tô indo embora e quando qualquer pessoa vai embora, normalmente seria o teu nome. Você pode nos dizer o que tá escrito bem na descida da escada quando a gente tá indo embora? Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. A mão do Senhor fez isso, É a gente. mão do Senhor. Quando eu vi aquilo... E assim, é uma coisa simples, é uma coisa que tipo assim, todo crente faz, todo cristão. Mas quando você vê, você vê que... Você fala, né? A gente tava falando, você vai num lugar que a pessoa que tá lá é espírita ou tem um santo, eles não têm vergonha de expor os seus santos, os seus deuses, os seus, enfim. E a gente às vezes vai num lugar que as pessoas são cristãs, mas a gente não tem nada ali Nenhuma que remeta, referência. Verdade. né? E quando você tá indo embora, que você vê e fala assim, cara, a pessoa faz questão de deixar claro que tudo ali, toda a experiência linda, porque eu lembro que eu falei assim, caraca, eu lembro que quando a Kelly passou a mão pra medir o tamanho da minha cabeça pequenininha, que eu falei que eu literalmente senti. Amém. Eu senti bênção das suas mãos. Eu lembro que eu fiquei assim, porque isso nunca tinha acontecido, assim, sabe? Tipo, fora da igreja, de uma imposição de mãos e tal. Então, aquilo me deixou levemente surpresa. E aí, eu lembro que foi uma experiência maravilhosa, porque teve louvor naquele dia. Não chegou a ter culto, como a pastora Alessandra fez, mas teve um louvor. E aí, eu lembro que eu tava maravilhosa. Eu tava com meu cabelo maravilhoso. Então, assim, tinha tido toda uma experiência. Mas quando eu saí, que eu li aquilo, eu não tive dúvidas Amém. de que realmente Deus... Você faz questão de glorificar Deus em tudo. E isso Eu ouvi uma vez uma pregação que falava que o cristão, ele não pode ter neutralidade. Não. E eu vejo em você, Kelly, posicionamento. Amém. E é isso que eu creio que a gente tem que fazer, a gente tem que se posicionar, porque ainda mais hoje em dia, para tudo que é contrário à palavra, as pessoas estão muito Estão se posicionadas. posicionando muito. E de forma muito ferrenha. Uhum. Não abrem mão, não mudam abrem aquilo, mão. né, que elas pensam. E eu vejo esse posicionamento, e é isso que a Simone falou, a gente não pode ser neutro.
Não dá pra ter Não um dá. ambiente com um cristão e ser aquele ambiente neutro, com neutralidade. Não dá. Tem que ter posicionamento. E eu vejo isso e graças a isso a gente vê que tem esse crescimento todo. Eu lembro que uma menina falou assim, não, mas não pode ter uma música, um instrumental. Eu falei, não. Não, é louvor. É louvor liberta, é algo que realmente a gente precisa. É O louvor, verdade. você tá num momento... Primeira coisa, cara, você ouve um louvor, você recebe uma resposta, né? Recebe uma paz, uma alegria. A presença de Deus te inunda, dependendo do louvor que você Sim, escuta. é verdade. Então, assim, por que eu vou botar um instrumental? Pra quê? Qual Aquilo alegra Mas eu nosso acho que aqui tem pessoas que não são... Amiga, me perdoa. Se você se incomoda realmente, não vou mudar por causa de você. Não tem como. Saia por uma porta, Deus vai te mandar 10 no seu lugar. Porque eu vou glorificar a Deus, né? Porque quando a gente escolhe glorificar a Deus, quando a gente não se vergonha de Deus, né? A gente faz questão de nos posicionar. Foi o que a Débora falou. Porque hoje em dia, as outras pessoas têm se posicionado muito, Sim. né? E a gente fica assim, ai, não vou impor. Não, amado, o lugar é meu. Não, vamos pôr sim. Não vou incomodar. Eu tava falando pra Débora, teve um dia que eu fui... Antes de você chegar, eu já tava adiantando o processo. E aí, uma menina falou pra mim assim, acho que foi a segunda vez que eu fui. Ela falou assim, agora deu meio-dia, a gente tá num propósito de oração. Você se importa se eu for orar? Eu olhei pra ela e falei, jamais, pode orar, ora por mim também. Aproveita que tá orando. É amanhã nosso propósito de oração, toda quarta-feira. E aí... A gente faz jejum e ora meio-dia. E aí eu tava sentada na cadeira e eu ouvia o louvor, sabe? Então, poxa, aí assim, eu acho, se eu não me engano, uma pessoa que tava do meu lado se importou, porque a menina não pôde ir. Eu lembro que ela tava aqui e eu ficava assim, ai, Senhor, que a tua presença chegue nela também, né? Porque alguém vai se importar e aí a pessoa não, enfim, não vai poder ir. Porque a gente não impõe também, né? Sim, Assim, não é uma respeito. imposição. A cliente tá ali, né? Eu falo pra ela, se pergunta se a cliente quiser, mas se você já fica ligada com Deus, Deus vai receber da mesma forma. Sim. Né? Exatamente. O Deus que tá lá na cozinha tá aqui. É isso. O ambiente é o mesmo. Mas se você puder se juntar, porque na comunhão Deus ordena a bênção. Tem coisas que Deus vai fazer só na comunhão, né? No ajuntamento. Mas você não vai deixar de receber, porque você tá aqui atendendo. Não. É verdade. E aí você vê que em tudo, assim, né? Tudo é consagrado, né? Então, realmente, eu falo, tudo bem, eu saio daqui pra ir pra lá. Que bênção. E eu saio daqui pra ir pra lá, ficar horas, que eu não faço em lugar nenhum, porque eu sei que eu saio de lá sempre abençoada. Abençoada, é Amém. verdade. O tempo passa, ai meu Deus, eu cheguei aqui tal, meu Deus, já são tal horas, mas você não vê porque é ouvindo um louvor, é conversando, não é, sabe? É sempre bênção. Então, poxa, a gente vai pra tanto lugar que a gente não sai, pode nem sair vazio, mas também sai como que entrou, até pior às vezes, né? Pior. Aí você fala assim, nossa, pra que eu Pra vim? que eu saí de casa, gente? Pra isso. E lá não. verdade. Lá a gente sabe que, além de você estar debaixo de uma promessa, você colocou o seu salão debaixo das mãos de Amém. Deus. Então a gente sabe que ali realmente É tudo pra glória de Deus. E a não gente rouba. E a gente vê que você não... Porque essa coisa, né? Eu estava ouvindo uma pregação da pastora Thalita e ela falava, não tenha medo de usar os seus talentos. Tem gente que fica com medo porque acha que vai roubar a glória de Deus. A glória de Deus é dele, ninguém rouba. Dele. Mas tem pessoas que não dão a glória para ele. A glória é devida. A glória dele é dele. Mas você, inclusive, além de dar a glória dele, você demonstra a glória para ele, né? Então, é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida como verdade, cristão. Quando você todo. falou que alguém falou que, mas ela é crente? Eu lembro que eu até falei para você, eu falei assim, mas às vezes a pessoa não sabe que você é, mas vê que tem alguma coisa diferente. Mas se a pessoa souber que tem uma paz, que tem... A gente consegue ver, né, quando é... Mas isso aí, gente, tem muito tempo, tá? Não, sim, Não, é porque Você era jovem, você falou. Não, eu já era Não, casada, você ainda mas... é jovem. Mais ou menos. Não, você é jovem, amada. Você é velha Satanás. Mas, assim, eu entendo que muitas coisas eu precisava amadurecer, realmente. Eu precisava que Deus me moldasse. E até quando eu falei assim, né? Quando tudo isso passou, que a gente inaugurou outro salão, eu coloquei o processo é tão importante quanto a promessa, que Deus já tinha me feito uma promessa. Assim que eu casei, Deus falou que me daria um dom, que Deus faria
muitas coisas na minha vida, né? E quantas coisas eu retardei por conta disso, mas nesse processo todo desses anos eu fui forjada, fui preparada para viver o que eu vivo hoje. Talvez se eu vivesse anos atrás o que eu vivo hoje talvez não seria da mesma forma, É o né? processo, o tempo, né, da promessa e do processo que a gente leva para estar pronto para receber a promessa, Eu né? falo quando Jó, né, quando ele ouviu, né, a Bíblia fala de um versículo para o outro que Deus restaurou a sorte de Jó, né, enquanto ele orava pelos seus amigos. A gente imagina no outro versículo já fala tudo que Deus mudou, né, que Deus já tinha 10 filhos, os gados, aquilo tudo. Aí você olha de um versículo para o outro e fala, caramba, como é que foi isso tão assim rápido, né? Não foi, Eu falo, alguém um dia vai contar essa história em 5 minutos muito rápido. Bem resumidamente, Uhum. no máximo em 5 minutos vai falar uau. É verdade. Mas Mas só você sabe o tempo que você levou para chegar até ali. Imagina a Jó vendo o primeiro filho nascendo, pensando, será que essa criança vai viver? Será que essa criança vai crescer? Será que essa criança vai andar? Pode ter lembrado do outro que foi embora, que foi o primeiro que ele teve. Imagina o segundo nascendo, ele pensando, meu Deus, meu segundo filho que perdeu. E até o 10º, quantas lutas ele passou, quantas guerras ele viveu. E ele um dia parou e falou, vamos contar esses gados, parece que tem bastante. Vamos contar esses bois aqui, né? E aí ele falou, Senhor, né? O Senhor fez. Né? Ele pôde glorificar a Deus e dizer que tudo que Deus tinha feito na vida dele, que Deus fez além, né? Mas ninguém imagina que 10 filhos, uns 10 anos, 11. Poxa. É, um por ano, né? Rápido, né? Rápido, Sendo né? Vai que tem uns gêmeos ali pra dar uma... Então, assim, ninguém sabe o tempo que a pessoa passou, né? As pessoas só lê a história. De um versículo, De um né? versículo pro outro, é muito rápido. Somente nem consegue processar que Deus restaurou a sorte de hoje e depois já tá no outro. Então, assim, só você sabe o tempo que leva pra você viver tudo isso. Quantas lutas, quantos sonos, às vezes você achando que você nem ia acordar no outro dia. Lutas que você achava que você ia morrer, que você nem dormiu, que você ficou ali a noite toda acordado, orando, clamando. Quantas noites eu passei que eu achava que eu nem ia acordar no outro dia, né? Diante de tudo isso. E quando a gente foi lançar a marca, a KF, a gente já estava vivendo um tempo muito incrível no salão lá da esquina. E eu lembro que no monte o Senhor falou para mim que ia tocar em algo muito importante. Na hora eu lembrei, visualizei o salão, porque era algo que realmente estava muito importante naquela época para mim, porque era o que eu vivia, né, de mais intenso na minha vida. A gente estava tentando lançar a marca, estava esperando a marca chegar e, como eu falei anteriormente, a gente tinha a promessa que a marca ia chegar em abril, no máximo. Ele falou, eu montei toda uma festa para lançar a marca, fiz todo um projeto que a gente ia fazer um estouro, ia fazer algo que ia bombar. E foi passando o tempo, e cada hora era uma coisa, cada hora a Anvisa não liberava, e foi indo, e não acontecia nada. E quando chegou em agosto, dia 14 de agosto de 2019, eu lembro que eu fui no monte, e o Senhor, tava eu e a Elane Martins, minha amiga, que eu amo. Canta muito. E o Senhor usou ela para falar que Deus ia tocar em algo muito importante para mim. E eu visualizei o salão na hora. Eu falei, caramba, salão não. Falei para Deus, né? O salão não, Senhor. E descendo no monte, ela falou assim, Kelly, Deus vai tocar em... Não é no salão, é no seu casamento. E eu lembro que ai, graças a Deus, não é no salão. Eu fiquei aliviada, fui embora. Numa segunda-feira. E eu lembro que esqueci daquilo ali. E quando foi na terça-feira, meu mundo acabou, desmoronou. Foi no dia seguinte? Eu trabalhei na terça-feira, normal. Quando eu cheguei em casa à noite, fui tomar banho e tal, e descobri. E pra mim,
eu falei, caraca, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu achei que minha vida tava perfeita, tava tudo bem, tava tudo indo. E quando isso aconteceu, eu não dormi a noite inteira. Fiquei muito mal orando a noite toda, não falei pra ninguém. Quando foi na quarta-feira, eu entrei no salão, eu já não conseguia mais olhar para aquele lugar da mesma forma. Que era importante na segunda, na quarta já não tinha mais prazer de estar ali. E começou um processo na minha vida. E eu entendi que nenhum CNPJ vale o fracasso de uma família. Nenhum CNPJ, por mais valioso que ele seja, vale uma família destruída, né? E comecei a perguntar para Deus o que ele queria. E quando Deus começou a falar para mim que não queria separação e queria restauração, eu olhei para mim e eu falei assim, eu não preciso viver isso. Não tem por que eu viver isso. E Deus começou a me confrontar com os meus erros, com as minhas coisas. Que às vezes a gente olha pro outro e bota ele como né? Ele precisa da cruz, eu não. Eu preciso do perdão. E a gente se coloca numa posição que a gente é a vítima, né? E Deus começou a me confrontar com os meus erros pequenos que eu achava que podia passar desapercebido. E eu entendo que diante de Deus todos pecaram, né? Deus não olha pra gente e coloca a gente num degrau. Ó, aqui você mentiu, aqui você roubou, aqui você adulterou, aqui você... Ó, não. Deus olha pra todos nós da mesma forma. Todos pecaram. Todos. Deus não coloca ninguém numa classificação, né? Não pode. Pecadinho, pecadinho. Não. Pecadinho. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Deus começou a me ministrar sobre isso, né? Mas quando eu falava assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre realmente que Deus não queria que separação, queria restauração. E eu falei, então faz por mim, me mostra isso, como é que eu faço, o que eu preciso fazer. E o Senhor falou pra mim, constrange com amor, né? Mostra o meu amor, fala aquilo que eu falaria, faz da forma que eu faria. E foi indo, foi Bem indo. fácil, né? Fazer Muito isso. mole. Tranquilinho, né? Tranquilo. E eu falei, então me ensina. Até te pergunto isso, porque uma pessoa que vai ver você falando isso, pode falar. Uhum. Como eu um dia estava falando com uma amiga minha de um problema, e ela falou pra mim assim, mas pra você é muito fácil. Porque a sua vida é perfeita. Amada. Poxa. Sabe? A vida de ninguém é perfeito, né? Então, quando a gente fala isso, eu te pergunto isso se foi muito fácil, porque às vezes pode olhar pra você e falar assim, mas pra ela foi fácil. Poxa. Mas Facinho, não sabe. né? Muito fácil, assim. Na hora que você recebeu essa palavra de Deus, você falou o quê? Claro, Senhor, eu vou agora lavar os pés. Vou enxugar os pés dele com o meu cabelo. Meu lindo cabelo, né? Eu te pergunto exatamente por isso. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas eu sempre falo assim, né? No dia que Deus falou isso pra mim, pra constranger com amor, foi uma cena assim bem difícil pra mim. Mas a resposta que eu tive foi, você tá me constrangendo com amor. E foi exatamente o que Deus falou pra mim que eu fizesse, constrange com amor. O amor de Deus nos constrange todos os dias. Quantas vezes somos constrangidos pelo amor de Deus, né? Pela misericórdia, pela graça. Ela se renova toda manhã. Se você fizer qualquer coisa hoje, amanhã ela vai se renovar sobre a sua vida de manhã quando você acordar. Então, assim, é tanto amor que... Por que a gente vai fazer diferente, né? Se nós devemos, como eu falei antes, devemos ser a sombra, né, do que ele foi. Devemos nos parecer com ele. Isso me mudou muito, me mudou como pessoa, né? Mudou as minhas prioridades, porque no momento que Deus falou pra mim que Deus ia tocar em algo muito importante, quando ele falou que seria no meu casamento, eu respirei aliviada e falei, ai, graças a Deus. No tanto que não tocasse no meu trabalho, não tocasse em algo que estava importante naquele momento na minha vida, que era a minha prioridade.
E eu lembro, eu não contei isso pra ninguém, eu vou falar aqui, foi um dia muito difícil pra mim. Eu não tava bem no dia, porque eu vivi muitos altos e baixos, né? Um dia eu tava bem, outro dia eu não tava bem. E eu tava com a minha filha, a Júlia, ela tem hoje 21 anos. E ela sentou comigo, a gente estava conversando sobre algumas coisas. E eu lembro que ela falou assim, sobre um biscoito, uma roupa. Eu não lembro bem como foi, se foi, porque entrou no assunto do biscoito, mas ela tava falando de roupa. Aí eu falei da roupa, ela falou assim, eu nem gosto dessa cor. Eu falei assim, como você não gosta dessa cor? Ela, você não sabe nem qual a cor da roupa que eu gosto. Você sabe qual é o biscoito da minha preferência? E aquilo foi um soco na minha cara, sabe? Foi algo tipo... E eu comecei a parar e pensar, realmente, eu não sei qual a cor da roupa que a minha filha gosta. Eu não sei qual o biscoito que ela da preferência dela. E eu sou mãe dela. E eu comecei a entender que aquilo não era só pra ele, era pra mim. Eu precisava mudar minhas prioridades. E entender que a minha casa também precisava de mim. Que a minha casa estava se perdendo, que alguém ocupou o lugar que eu deixei vazio. Alguém entrou no lugar que era meu e eu saí dali pra ser a cabeleireira perfeita, pra ser a empreendedora perfeita. E a minha casa ficou vazia, né? E a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu sei que às vezes é muito difícil a gente, hoje em dia, né? Eu converso com muitas pessoas quando fazem curso comigo e elas ficam perdidas porque realmente você ser cabeleireiro hoje em dia demanda muito tempo para você ganhar dinheiro, porque você tem que trabalhar muito, você tem que atender muita gente, você tem que fazer muitas coisas. E às vezes alguma área vai ficar deficiente, né? Mas que não seja a sua casa, que é onde você volta e precisa estar bem. A sua casa precisa ser um lugar seguro para você voltar, né? Para você ter paz, para você ter alegria. Eu acho que não tenho certeza que uma das áreas mais difíceis hoje em dia, né? Como a gente estava falando, é a área emocional e, e financeira, né? Mas acho que Uhum. mais o emocional do que a sua casa, a sua família. Hoje, quantas famílias estão se divorciando, quantas pessoas estão largando a família por coisas tão banais, coisas, sabe, tão pequenas. Outras são graves, Sim. mas outras tão mínimas que às vezes a gente poderia, Não tem né? mais amor, né? Não tem. Qualquer pequena Qualquer coisa. desavença, desentendimento. Eu não quero mais, né? Ninguém luta mais, ninguém, né? Quando as pessoas comemoram hoje em dia, lembra, antigamente tinha muito, né? Bodas de prata, bodas de Verdade. gente. Você vê alguém É fazer? uma raridade. Quando você vê, você fica, caramba, olha que lindo. E todo mundo fala, é lindo. Mas na hora de realmente viver, as pessoas não querem viver. Foi lindo porque ela renunciou a muitas coisas. Quantas coisas ela renunciou, quantas, né? E hoje em dia, a primeira coisa que eu falei, eu não preciso disso, né? Hoje em dia, as pessoas que trabalham, as mulheres que trabalham, que têm uma independência financeira, elas não suportam mais nada. Porque elas são muito autossuficientes, né? Eu posso me bancar, eu posso fazer isso, eu posso... Mas eu olhei pra mim e falei, cara, mas como é que vai ser isso? Eu bem, né, com dinheiro, mas sem a minha família. Os meus filhos tendo que visitar o pai ou fazer qualquer outra coisa. E eu falei, eu não quero isso. Você chegou a falar pra mim que teve um dia que Deus, ele te mostrou Mostrou os meus os filhos. teus filhos. E eu lembro que nesse dia no monte, tava garoando muito. Eu tava meio que chovendo, né? Aquela chuva fina. E eu tava muito mal nesse dia. Eu falei assim, eu não quero, eu não vou lutar, eu não vou fazer. Eu não preciso disso, eu não vou viver isso. E o Senhor falou pra mim, constante... Era a única parte que Deus falava pra mim, constante com amor, não quero separação, quero restauração. E eu lembro que eu vi a Júlia e o Gustavo destruídos. O Gustavo tava de capuz, de casaco, deprimido mesmo. A Júlia, né, de uma forma muito triste. Eu vi na fisionomia deles que eles estavam destruídos. Eu falei assim, eu não quero isso. E foi no dia que Deus falou pra mim, constrange ele com amor, mostra o meu amor.
E foi de verdade a melhor escolha da minha vida. Que legal. Hoje eu vivo com um homem transformado em todas as áreas, né? Todos os aspectos. Eu vejo ele, o que eu orei anos atrás, né? Eu falo sempre isso e eu, sem sombra de dúvidas, eu não troco esses 4 anos pelos 17 que eu vivi lá atrás. Eu não troco de forma nenhuma, porque foi os melhores 4 anos da minha vida que eu vivo hoje. Né? Às vezes eu fico até orando, falo, Senhor, me guarda, né? Guarda a nossa vida. Sim. Porque é tão incrível, assim, eu lembro que depois de Deus mudou a nossa geografia, depois de tudo isso, Deus mudou a nossa vida. A KF veio em dezembro, quando, sabe, a gente estava restaurado, quando a gente estava vendo a coisa, tudo novo em Deus. E Deus falou pra mim, eu pensei em fazer um boom, né, de inauguração da marca, e foi dentro do salão, com 20 pessoas. Eu tranquei a porta do salão e a gente consagrou o Senhor, oramos, apresentamos o Senhor à marca. Não foi nada do que eu preparei, do que eu planejei. E Deus falou pra mim naquele dia que o que Ele ia mudar a nossa vida, Ele só ia trazer quando tivesse tudo limpo, né? Tudo organizado. E a KF veio pra isso, pra mudar a nossa vida, a nossa história. A história de todas as pessoas que usam a marca. Verdade. E, assim, temos vivido muitas promessas de Deus depois disso. Deus mudou nossa geografia. Eu lembro que um rapaz, amigo do Glauco, eu morava em São João, ofereceu um apartamento e falou assim, vocês têm 1 ano para começar a me pagar do jeito que vocês quiserem pagar. Ele deu o apartamento na nossa mão, a gente veio morar no Recreio. Foi assim, a gente mudou em fevereiro. 10 dias depois veio a pandemia, a gente teve que ficar dentro de casa trancado. Foi um tempo que a gente se reencontrou, que a gente se conheceu de novo. A gente, sabe, tava vivendo num lugar novo. E a gente começou a se conhecer ali. Foi algo tão incrível. A gente sempre fala isso, gente, aquela época foi tão boa. Que a gente realmente se reencontrou naquele tempo, né? Que a gente se apaixonou de novo. Gente, foi muito incrível. Foi muitas coisas assim. Deus foi conectando as coisas de uma forma que, tipo assim, eu vou olhar vocês pra cá e vou fazer isso, aqui vai ser isso. O quebra-cabeça é perfeito, né? E aí você vê tanto que foi restauração de Deus, porque quantos casamentos não foram destruídos no período da pandemia? Verdade. Muitos, Porque as pessoas não suportavam dividir a casa com pessoas que às vezes não se conheciam, estavam anos morando junto, mas um sai para trabalhar, o outro sai para trabalhar, fica meia horinha acordado, cada um no seu canto, e você teve um renovo. Foi muito especial. Junto com a sua família, junto com seu marido, até com as seus crianças filhos. também, da gente, né? Se conectar de novo. E exatamente isso. Foi tão Deus em tudo, todo quebra-cabeça de Deus para sua vida foi tão perfeito da marca. Ele te mostrou o que realmente é importante, porque você teve como seu Senhor Deus o tempo inteiro. E depois do seu Senhor era o seu salão. E Deus precisou te mostrar que porque o plano de vida de Deus para nós é a família. Né? Sim. E aí Deus precisou te mostrar, tá bom, gatinha, eu te dei isso aqui de presente, mas volta pra esse aqui, vem pra cá. Né? E realmente, assim, a gente consegue ver que a mão de Deus. Eu coloquei aqui também, né? No processo nós somos fortalecidos e nem sempre entendemos o processo. Nem sempre você vai entender o caminho que o Senhor vai te levar e a maneira com que Deus está te conduzindo, mas entenda. Você não precisa entender, somente obedecer. Obedecer, é verdade. A obediência gera honra. É isso. Honra para a nossa vida. E hoje eu vejo isso, sabe? Deus honrou realmente a minha casa, a minha família. E o que a gente vive hoje. Eu não falo em dinheiro, sabe? Porque isso vai ficar. É verdade. Eu falo que Deus mudou dentro de mim, da minha casa, sabe? Do que a gente vive de verdade, sabe? Porque às vezes eu achava, caraca, eu vivo uma mentira, sabe? E hoje, de verdade, eu vivo a verdade na minha casa. Se a gente não estiver bem, claro que tem briga, tem estresse, isso é normal em qualquer outro lugar. Homem estressa a gente mesmo, de vez em quando. Mas, assim, a gente tem paz, sabe? Verdade. Não tem máscaras, não tem nada, a gente tá ali. E é muito gostoso. E é lindo ver esse testemunho, Kelly, porque ver o teu testemunho de mulher empreendedora
É lindo demais a gente ver a mão de Deus em cada Sim. etapa do processo, mas quantas alcançam esse lugar, mas não esse testemunho que você deu agora, que é da sua família, que é da sua casa, né? De ter a sua base ali em Deus. Então, e é uma coisa que é pouco falada e que é pouco valorizado nos dias de hoje, né? Então é lindo ver isso. Você estava falando sobre o processo da história ser contada em 5 minutos, mas ninguém sabe a luta que foi. E hoje você resumiu todo esse processo que você viveu, tanto do salão quanto da sua família. Mas eu ouvi um dia uma pregação, acho que foi até do Tiago Brunet, que estava falando sobre José, que Deus deu a visão para José, mas ele não mostrou como. E aí ele falou sobre isso, porque talvez se José viu os 12 feixes, se curvando, ele viu que ele estaria ali num local de autoridade, de liderança, mas ele não sabia como que aquilo iria acontecer. E talvez se ele soubesse todas as dores que ele iria enfrentar, dos irmãos venderem ele como escravo, dele ser preso injustamente, provavelmente ele teria dito assim, meu Deus, não preciso desses peixes se curvando. Meu Deus, né? Às vezes a pessoa vê, mas não sabe o como, porque as lutas que você teve que passar, que você teve que enfrentar, assim como José, com certeza machucaram muito, né? Imagina. Só que era o processo que o levaria até lá. E aqueles anos que ele viveu foram muito menores, vivendo o processo, foram muito menores do que os anos que ele viveu sendo uma autoridade, do que os anos que ele viveu depois, desfrutando da visão que Deus tinha dado para ele. E o que ele fez com isso tudo foi quando os irmãos foram falar, ele falou, não se preocupem. Foi para este momento, para este tempo que o Cara, Senhor... isso é muito incrível, né? Então, é exatamente... Uma pandemia que foi uma destruição para muita gente, foi esse tempo Deus ele reservou pro reencontro. Então, e depois disso a gente viu tantas coisas, gente. Se fosse falar, tem que ter muito podcast. Tem que marcar não tem problema, parte 2, 3, 4. Foram muitas coisas, realmente, que assim, todos os dias eu vejo a mão do Senhor, sabe? Todos os dias eu vejo, meu Deus. É tanta... Deus foi fazendo tantas coisas, realmente, como um quebra-cabeça. Deus realmente foi... essa peça aqui agora eu vou encaixar. Um dia a gente comentando sobre renovação de votos, falei, um dia vamos fazer uma renovação, porque eu só casei no civil. E depois eu falei, vamos casar, né? Vamos fazer uma renovação só para nossa família. Então vamos. Passou umas 2 semanas, eu recebi uma proposta de fazer umas fotos de um editorial da revista Incrível Casamento. A menina chegou lá do salão do nada, falou assim, vamos fazer as fotos? Eu falei, vamos. Aí até eu convenci ele para fazer, foi um processo. Quando ele convenceu de fazer as fotos, vamos fazer as fotos e tal. E eram 4 casais que iriam para fazer um editorial, iam se vestir de noivos, realmente como se fosse um casamento, mas ia fazer só as fotos para poder aparecer na revista, como se fosse um casamento. E foi indo, descendo aquele Concept Búzios, e foi no final... Já quase no mês de seu editorial. Foi bem rápido, mas, num mês eles resolveram. No outro mês eles falaram isso. E aconteceu. Puxar um pouquinho para você o microfone, Kelly. Tá, perdão, gente. Eu não tô acostumada com isso. E aconteceu que foi passando... No outro mês já ia ser o editorial. Aí foi saindo os casais, foi saindo. Eu falei, gente, então não vai ter mais, né? Ela, não, a gente decidiu que vai fazer os 2 casais. Ficaram 2 casais. Aí vai ser no Lagedo, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então vai ser mais fácil. Falei, é melhor, porque o Glauco já tava reclamando que ia ter que ir lá em Búzios. Falei, já sendo no Lagedo já é mais fácil. Aí fui escolher os vestidos e tal. Na semana, o casal pegou Covid. E eles fizeram uma reunião comigo e falaram assim, olha, desculpa, tal, mas acho que o outro casal saiu, então a gente vai ter que ver o que vai fazer. Aí que a gente decidiu se a gente pode fazer uma festa para vocês de casamento, já que vai ter só vocês dois, e faz uma festa realmente de verdade, né? Com tudo de um casamento, a gente simula um casamento para vocês. Então, se você topar, vai ser no Lagedo, você pode chamar seus pais, né? Tem
Cerimonial. Um cara, tipo aquele... Cerimonialista? tinha cerimonialista. Mas o que vai fazer o casamento? É. Vai fazer? Ai, não Esqueci. lembro. Celebrante? Um celebrante. Eu falei, então posso chamar o pastor? Ele pode chamar seu pastor. Chamei, você pode convidar 20 amigos. Falei, tá bom, né? 10 amigos. Aí eu falei, tá bom, chamei uns casais de amigos, né, que foram. E eu falei, gente, a única coisa que eu sabia era da roupa, né, dos os melhores fornecedores do Rio de Janeiro. De foto, filmagem, tudo que você imaginar. Aí eu escolhi o vestido, que eu podia ir na Carol Hungria, todos os lugares. Fiz um pré-wedding no Golf do Rio de Janeiro. Foi, tipo, muito surreal, gente. Foi, tipo, assim... E, tipo, olha o que Deus faz. Eu só falei uma coisa e Deus fez além. Nós tivemos uma renovação de votos no Lagedo. Tipo, com tudo. Tudo que você imaginar, os melhores fornecedores. Clavelo. Foi incrível. E eu entrei, né, de noiva no dia anterior, o Senhor falou pra mim que entraria comigo. A única coisa que eu pedi pra trocar, que eu não entraria com os meus filhos, que Glauco ia entrar com eles, e que eu entraria com o Senhor. Aí, quando eu dei o braço assim, eu falei, Jesus, vem comigo. Ai, que lindo. Gente, as pessoas falavam que era uma coisa assim, parecia que realmente tinha alguém do meu lado. Eu falei, mas tinha. E foi assim, quando eu fui entrando, parecia que eu tinha escolhido todos os detalhes daquele lugar, da festa. Lindo. Gente, parecia que eu tinha reservado o Lagedo pra mim. Foi uma coisa assim, muito surreal, foi lindo. E a cerimonialista falou pra mim assim, Kelly, a menina queria conversar com você, porque assim, eu não sabia de nada da decoração, mas uma decoradora, a quem ia fornecer o bolo, no dia saiu, um dia anterior, e ela teve que desesperadamente achar alguém pra fornecer o bolo. E ela falou assim, então faz um bolo branco, porque... Um bolo branco... A Siri querendo participar. Ninguém te chamou aqui. Faz um bolo branco que não tem como errar, né? Um bolo... A decoração, qualquer bolo branco vai funcionar. E a decoração eram limões sicilianos, tipo italiano. Ai, que lindo! Mas era tanto limão siciliano de verdade. Eram cestos caindo, assim, era linda. Com orquídeas. E quando o bolo chegou... Gente! Deus caprichou, hein, Kelly? Caramba! Foi lindo. Foi assim, surreal, gente. Eu falei, meu Deus. E quando eu olhei a decoração, ela me chamou pra falar. Ela falou assim, Kelly, eu não sei porquê, mas ela quer falar com você por causa do bolo. E ela falou assim, Kelly, olha só. Eu pedi pra menina, explicou que a menina tinha saído do bolo e tal. E quando botou o bolo, ela ficou olhando pro bolo e ela falou que se arrepiava toda com o bolo. E ela falou assim, eu só pedi um bolo branco. O bolo tinha limão siciliano de decoração e uma orquídea caindo no meio do bolo. Sem a pessoa saber Sem a pessoa saber de nada da decoração. Aí ela falou, olha, realmente Deus preparou esse dia pra você. E foi falando, foi muito incrível. Lindo. E aí, você vê, ela sabia, nesse ponto ela já sabia que você era cristã. Sim. E aí, mais uma vez, a pessoa teve que te chamar pra testificar pra você que realmente o Deus que você provavelmente estava falando pra ela trabalhou ali. Que lindo, e na hora que a né? Kelly falou que ela pediu pra Jesus entrar com ela, pra Deus no caso, na hora que eu pensei, o mesmo Deus que você botou na cadeira pra sentar com você, foi o que te levou no altar pra você renovar os votos com o seu marido, assim. Que faz todo sentido, porque ele é pai, né? Ele é meu pai. Isso é lindo. Não, e olha só. Quem paga a festa? O pai da noiva. Normalmente, Sim, quem paga é o pai da noiva. Quem entra com a noiva? O pai da noiva. É verdade. Ai, Mas muito eu amo legal. essas histórias porque uma vez eu ouvi uma frase que faz todo sentido, que Deus ama casamento. Deus ama casamento. E que quando a pessoa decide, é como se tudo ornasse, se encaixasse. E eu amo ver testemunhos de casamento. Porque só comprova e testifica isso, de que Deus ama essa união, né? Familiar. E é lindo, gente. Nossa. Não. Quando a gente vê todo o quebra-cabeça que se encaixou, e aí é o que ela fala, né? Quando ela contou o testemunho pra mim, eu falei assim, cara, na mesma hora eu peguei o celular, alguém te chamou pra falar alguma coisa. Na mesma hora, eu lembro que eu peguei o celular e falei assim, Débora, eu só vou te falar uma frase, que foi, Deus me falou que nenhum CNPJ valia a destruição de uma família. E ver você, como a Débora falou, uma mulher de Deus, sabendo que
isso foi um projeto de Deus para sua vida, Com certeza. né? Você só esqueceu que o outro projeto de Deus, que é maior ainda também, e é muito importante da gente falar, você, no caso, falar isso, é para as pessoas verem que, não, a sua vida não é perfeita. Não.